بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ شاهد الغائب وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. Hadith número 89, lição número 89 que Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala apresenta no mesmo capítulo sobre o ensino e sobre a educação. E para continuar a refletir e continuar a enfatizar a necessidade de nós aprendermos e de nós termos conhecimento, Imam Bukhari, rahimahumullah ta'ala, abre uma lição em que ele diz que o conhecimento, o ensino, a educação é tão importante que quando alguém está presente, quando ele realmente ouviu, aprendeu, conheceu, ele deve depois levar esse conhecimento, essa aprendizagem, esse ensino e fazer chegar àquela pessoa que não estava lá. Hoje em dia nós temos, vocês já viram a tecnologia toda, né? Temos todo este telemóveis e iPads e telefones e que permitem nós chegarmos longe à casa de todos, à casa de todos que querem aprender. Os que não querem aprender não vão aprender. Mas mesmo assim, apesar de haver essa tecnologia toda, alguém tem que fazer esse trabalho. E por vezes o que é que acontece? Tecnologia é bonito do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas aquele estilo antigo nosso da terra, que era o professor está a estudar, está a dar aula, todo mundo está a sentar à volta dele, estamos todos a conversar uns com os outros, estamos a ouvir o professor, o chefe está a falar, todo mundo está ali a ouvir, e depois vamos para casa e estamos ali a falar com a família e mostrar à família o que ouvimos. Isto sempre foi tradição e isto sempre foi a maneira que o Islã sempre chegou por todo lado, que é, um ouviu e passou para o outro. E este conceito é um conceito importante. Em outras palavras, o Imam Bukhari, rahimahullah, está a tentar dizer é que tudo bem, devemos ir todos para a escola. Mas, aqueles que não conseguiram ir para a escola, você não deve pensar, não quer saber dele. Ele que fosse para a escola. Não. Nós, muitas vezes, há pessoas que não conseguem ir à escola. Não puderam ir à escola. Muitos de nós, nossos avós, quando vieram da terra, não puderam ir para a escola. Chegaram cá, tiveram que começar a trabalhar logo. Nem quarta classe fizeram. Mas tiveram que realmente trabalhar, porquê? Para sustentar a família. Para aguentar, para criar casa, para fazer a vida. Isso não quer dizer que eles não têm direito à escola, não. O conceito do Islão é que, tudo bem, nem que ele não foi para a escola, aquele que foi deve ter em consideração e explicar a ele também. Número 1. Número 2. Muitas das vezes a pessoa que está sentada compreende a matéria de uma maneira. Mas a pessoa que não esteve presente, mais tarde recebeu a informação, vai compreender a matéria de outra maneira. Como, por exemplo, há muitos versículos do Corão Majid
e muitos ahadith do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que nós líamos, mas só depois do Covid começamos a perceber bem. Como no hadith, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dizia: lava as mãos, todo mundo tem que lavar as mãos, antes de comer lava as mãos e não seca as mãos. Na altura a gente pensava, pronto, é um hábito deles. Agora compreendemos que você quando lava as mãos, está a tirar bactéria, e se você for limpar com papel, bactéria que está no papel vai entrar nas suas mãos outra vez. Portanto, antes de comer, não. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dizia: quando uma pessoa acorda do sono, não deve tocar em nada até não lavar as mãos, porque ele não sabe onde é que as mãos andaram quando ele estava a dormir. Hoje, com o Covid e o problema todo que a gente caiu em cima de nós já percebemos o hadith melhor. Já começamos a dizer, agora já faz sentido. Porquê? Muitas vezes é nas mãos que a bactéria e o vírus apanham, e nós muitas vezes pomos a mão não sei onde, nos olhos e tudo mais. Em outras palavras, o que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam está a dizer, a informação que você hoje bebeu, você passa para seu filho. Seu filho se calhar não vai precisar, mas amanhã teu neto vai perceber essa informação, vai dizer: meu avô sabia do que estava a falar. Mas o avô nunca teve necessidade desse problema. Como, por exemplo, se nós olharmos para as gerações antes do Covid, eles não percebem. Eles podem até dizer, sim, era lavar as mãos, era muito bom. Mas nossos filhos e nossos netos vão compreender este hadith bem agora. Porque vão dizer, sim, lavar as mãos é muito importante, e hoje em dia, praticamente, todo mundo, em qualquer lado do mundo que vá, vai lavar as mãos, ou vai lavar com gel, ou vai limpar a mão, e tudo mais. Porquê? Porque hoje em dia, o mundo mudou. E como o mundo mudou, sabe, há um hadith. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, diz: quando a sopa está muito quente, espera. Não sopra. A gente gosta de soprar, né? Os miúdos gostam muito de soprar para ficar frio. Não sopra. Espera. Faz um bocadinho de sabr, 5, 10 minutinhos, vai ficar fria, depois come. Nós, na altura, o que pensávamos? Hoje em dia já percebemos que soprar, né? Soprar na sopa, você tem teus micróbios todos que vão cair. Hoje em dia as pessoas até dizem, antigamente nós soprávamos no bolo de anos e comíamos. Hoje em dia já ninguém faz isso. Éramos selvagens na altura, éramos muito à frente, né? Quando todo mundo se juntava-se para bolo, quando cantávamos parabéns, o gajo soprava no bolo, todo mundo soprava e a gente ainda comia aquele bolo. Hoje em dia alguém faz isso? Não, porquê? Covid. Ou seja, hoje nós compreendemos o hadith porque a circunstância nos ensinou isto. Agora, naquela época, por isso é que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que, por vezes, o que não está presente hoje vai compreender melhor o que eu estou a dizer do que o que está presente hoje. Porquê? Porque o que vier depois de mim vai ter tantas coisas novas, ele vai compreender as minhas palavras. Portanto, nunca se pode pensar que aquele indivíduo não precisa saber. Não. Quando você aprende uma coisa, você partilha com alguém. Mas a melhor maneira de partilhar qual é? Praticar. Sim, há aqueles shares que vão aprendendo, vão lendo livros, depois têm a oportunidade para falar, falam. Nós, nas nossas palestras, gostamos de partilhar com aquela coisa de, se por causa disso ajudar alguém, este alguém vai dar doar a nós e, inshallah, isso pode servir a nosso favor. Mas nem toda a gente pode fazer palestras ou canais e tudo mais. Então, qual é a melhor maneira de tu não esquecer? Porque muitas vezes as pessoas o que é que dizem? Nós estamos aqui, ouvimos muita coisa que você fala, mas depois esquecemos quando vamos para casa. Nós esquecemos logo. Então, o que é que a gente deve fazer? A melhor coisa para não esquecer de alguma informação, sabe qual é? É partilhar. É ir para casa e dizer, olha, sabes, ele falou isso. Essas coisas, você quando partilha, você não esquece depois.
E melhor maneira de partilhar qual é? Praticando. A própria pessoa, quando começa a praticar aquilo que ela vai ouvindo, que olha, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, faz assim, lava as mãos daquilo, tem cuidado com aquilo, cuidado onde é que tu andas, cuidado onde é que, naquela época as pessoas até faziam as suas necessidades na rua, não havia casas de banho. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dizia que olha, onde há uma água parada, não faz lá xixi. Porquê? Porque os animais passam por ali e quando é o rio também, vê onde é que estás a fazer, para não poluir a água e tudo mais. Esses ensinamentos de higiene que vieram no Hadith e no Corão Majid, os discípulos, os Sahaba, só conseguiram fazer chegar até nós porque eles praticavam isso. Como praticavam? Porque, repara, eles não tinham livro para escrever. Eles não tinham YouTube para gravar. Eles não tinham telemóveis para gravar. Eles não tinham gravadores para gravar. Eles não tinham fotografias para tirar fotos para guardar, como nós hoje em dia temos. Quando vemos uma coisa, tiramos uma foto e guardamos. Eles não tinham, como é que chama-se, canetas e papel, tirando alguns. Muito poucos. Então, qual era a melhor maneira de memorizar um ato? Praticando. Sayyidina Ibn Umar radiallahu anhuma, filho de Hazrat Umar radiallahu anhu, sempre que viajava, ele muitas das vezes, houve uma altura que ele estava mesmo com muita vontade de parar para fazer a sua necessidade. E o chefe, o rapaz que estava a andar com ele, para tomar conta dele, disse, olha, vamos parar aqui, o senhor está mal, vamos parar agora um bocadinho, o senhor vai para a casa de banho, depois continuamos, não há problema nenhum, a expedição para, se for preciso, a caravana para. Ibn Umar disse, não, continua. E ele disse, não, mas o senhor está mal, a gente está a ver que o senhor está muito aflito, o senhor precisa de ir fazer xixi. Disse, não, continua. Até quando chegaram a um lugar específico, ele disse, vai, agora para aqui. Desceu, vou fazer xixi. Quando voltou, perguntaram-nos que, porquê que você fez aqui? Porquê que o senhor aguentou? Até porque não é bom aguentar, segurar. Mas o senhor aguentou, coitado, passou dificuldade. Nós estamos preocupados consigo. E porquê aqui você parou? Ao que ele respondeu, uma vez eu estive em viagem com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, se é por acaso ou por alguma outra razão, nós paramos aqui. E foi aqui que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam parou. Foi aqui que ele depois foi para aquela zona, fez as suas necessidades e saiu. Eu queria fazer exatamente como o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam fazia. Já viram isso? Ou seja, era assim que eles não esqueciam. Eles não esqueciam porque aqueles locais eram nostálgicos. Nós hoje em dia, né? Quando acontece uma coisa boa no espaço, as pessoas fazem um monumento ali, metem rosas, depois outros metem arbustos, outros fazem bancas e fazem ali autênticas feiras. Porquê? Porque valorizam aquele espaço por alguma razão. Os Sahaba radiallahu anhu, os discípulos do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, para eles o maior de tudo, depois de Allah, era o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Qualquer local onde eles tivessem passado, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse sentado, onde tivesse comido, onde tivesse bebido, onde tivesse dormido, eram locais onde eles guardavam e eles valorizavam aquele espaço. Naturalmente não é para fazer ali qualquer tipo de adoração, mas há uma nostalgia dentro daquilo. E então, a melhor maneira de uma pessoa lembrar o que aprende é praticando. E quando pratica e lembra, ela deve fazer chegar a uma pessoa que não esteve lá. Imagina muitos nossos irmãos que não estão cá, ou estão a trabalhar, ou não podem por outras razões. E então essas informações, esses pedaços que vêm do Corão Majid e de Hadith Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, são pedaços valiosos
que muitas das vezes podem ajudar a salvar uma vida. Podem ajudar a salvar uma vida. Podem salvar um problema. Nós é que não damos muito valor a isso. Mas o que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ensinou, tudo o que ele ensinou bem. E ensinou para o bem das pessoas. Os primeiros que vieram continuaram, os segundos que vieram passaram, chegou a nossa vez e nosso trabalho é preparar os nossos meninos, nossos filhos e nossas filhas para eles carregarem essa informação e amanhã levar essa informação para o outro lado. Então, esta é a lição que Imam Bukhari, rahimahumullah ta'ala, no seu 89, lição número 89, ele está a dar essa lição, que é quem esteve presente, que faça chegar a palavra a quem não está presente. Ou seja, não seja egoísta. Eu estive aqui, esforcei-me, trabalhei, doeu ficar tantas horas aqui a aprender, vim de tão longe, porque que eu agora vou dar de bandeja àquele indivíduo que estava a dormir? Não deve pensar assim. Porquê? Porque às vezes o que não estava presente, se calhar vai compreender melhor do que você. Porque o que não estava presente, se calhar tem mais sabedoria do que tu, tem mais experiência do que tu. E se calhar vai compreender melhor. Sabem? Hazrat Ali, radiallahu anhu, karramallahu wajha, o quarto califa de Islã, genro do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, primo do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Uma vez ele estava sentado na rua, estavam a conversar, quando de repente apareceu uma senhora que limpava as ruas e de repente ele levantou-se, em respeito a ela. Já não faz, quando chega assim alguém, já levanta, salam aleikum. Neste caso ele não fez salam aleikum, era uma senhora, mas levantou-se e cumprimentou, e ela depois foi-se embora. Depois sentou. Os amigos disseram que, o que é que se passou? A senhora, de repente, quem é essa senhora? Para o califa levantar-se. Não sabemos se ele já era califa ou não, mas, para todos os efeitos, Hazrat Ali, radiallahu anhu, era Hazrat Ali. Era um grande homem. Era um genro. Foi um grande homem. Então, Sheikh, porquê que o senhor levantou-se? Pensa assim, quem é essa senhora? Eu também quero saber. Ele disse, essa senhora é uma senhora que limpa as ruas. Mas essa senhora, apesar de não ser conhecida e não está no top das mulheres, como Hazrat Aisha, como Hazrat Habiba, Hazrat Zainab, Hazrat Hafsa, Hazrat Fátima, mas eu devo muito a esta mulher. Porque um dia alguém veio perguntar a mim uma pergunta sobre Islã. E a pergunta era que se um cachorro ou um cão passar por alguém e fazer xixi e tocar na roupa, será que nós temos que mudar a roupa ou basta limpar a parte que está suja? E se tiver que limpar a parte que está suja, quantas vezes? Não se esqueçam, naquela altura havia escassez de água. Hoje em dia nós, qualquer coisa se atira para a máquina de lavar. Na altura não havia muita água. Isso era deserto. Os poços eram lá para beber água. Não era para lavar roupa. Sayyidina Ali radiallahu anhu, que era um juiz, era um jurisprudente, disse, olha, depende do cão. Se for cachorro, bebê, o xixi dele não é muito espesso. Portanto, basta 2, 3 passagens de água, a coisa fica feita. Mas se for assim um cão maior, o xixi dele é mais espesso, vocês têm que lavar um bocadinho mais. E se calhar até esfregar e tudo mais. Depois eles perguntaram, tá bem, mas quando é que a gente sabe que o cachorro é ou não é? Quando? Sayyidina Ali radiallahu anhu diz, "Wafoka kulli dhi ilmin alim", também em cima de um sábio é sempre um sábio. Você nunca sabe tudo. Ele disse, boa pergunta. Quando é que eu sei se o cão já passou a ser, de cachorro passou para ser cão? Já é puberdade, já é adulto.
Então ele disse, eu fui andar na rua e eu perguntei a essa senhora, que ela andava na rua, ela limpava a rua. Eu disse, olha, quando é que o cão deixa de ser cão? Quando é que o cachorro deixa de ser cachorro? E passa a ser cão? E ela disse, olha, eu estou sempre aqui a trabalhar, eu vejo os cães todos. Normalmente, quando ele é cachorro, quando ele é bebê ainda, ele faz xixi a andar. Mas quando ele começa a ficar adulto, ele quando quer fazer xixi, ele vai para uma parede, levanta a pata, depois faz xixi. Aí ele já sei que este indivíduo já é homem. E foi aí que Sayyidina Ali radiallahu ta'ala disse que já viram? Ao saber isso, de uma pessoa que a gente nunca pensou, a gente nunca passa cartão a uma série de gente. A gente pensa, esta gente não sabe nada. Mas esta senhora veio resolver um problema que por causa disso, tudo que tem a ver com lavagens de roupa por causa de cães, ficou resolvido só por causa disso. E por essa razão, Sayyidina Ali radiallahu anhu disse, sempre que ela passa, ela é minha professora agora, eu tenho que levantar, em homenagem. Iqra wa rabbukal akram. Lê, pois o teu Senhor é quem dá prestígio. Prestígio vem com conhecimento, com ensino, com educação. Não podemos pensar que eu nunca pude ir para a escola. Não, ainda hoje você pode ir, você pode aprender. Você hoje, se não quer aprender para CV, para currículo, não, mas ainda hoje você pode aprender. Aprender é importante, meus irmãos, é importante, não é só Islã, é tudo. Outras religiões também a gente tem que aprender para ver o que eles dizem, para podermos contrapor eles. Outras culturas, outras tradições, outras disciplinas. Saber é importante, é preciso ter vontade para fazer isso. Imam Bukhari, rahimahullah, está a dizer que quem não estiver presente não deve pensar, mas deve sim levantar essa informação a quem esteve ausente. E agora está aqui o hadith, que ele vai provar agora com o hadith. Hadith de Abu Shuraih, radiallahu anhu, diz: este Abu Shuraih foi um dos 120.000 sahaba que estavam presentes no Hajj, na peregrinação. Como sabem, Islã, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando emigrou para Medina Munawwara, começou o ano 0. Nós agora estamos em 1443, né? No ano 0, quando é que foi? Ano 0, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de Makkah, foi para Medina Munawwara. Era Rabiul Awwal. Começou ali o primeiro ano a andar. Durante 10 anos, eles estiveram em pancadaria com o Makkah Mukarrama. Mas no ano 8, eles conquistaram Makkah Mukarrama. Conquistaram Makkah e Makkah passou a ser muçulmana. 8 anos depois de ele ter ido embora. No ano 9, houve o primeiro Hajj islâmico. Primeiro Hajj. Foi no ano 9. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não foi. Quem foi Abu Bakr no seu lugar. Porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, não podia ir. Então mandou alguém. Eu como eu estava dizendo naquela altura, ontem também estava a dizer, sabe, antigamente, hoje em dia, os sheikhs, os sheikhs, os mullahs, os líderes religiosos, são todos funcionário público, empregados. E naquela altura, o sheikh, o mullah, o líder religioso, os molanas, eles eram os patrões. Eles é que mandavam. E hoje em dia mudou. Quando o filho é esperto, manda ele para aprender engenharia. Filho é burro, manda ele para aprender Alcorão. Quando a engenharia nasceu do Alcorão. Lei da gravidade, ontem, capítulo 7, versículo 187. 187. Se vocês abrirem capítulo 7, versículo 187, Allah subhanahu wa ta'ala, há 1440 anos atrás, disse: Thaqulat fi samawati wal ard. Entre o céu e a terra há um peso no meio.
Este peso a gente chama de gravidade. Isaac Newton não descobriu nada. Isaac Newton se calhar foi no Corão e leu. E depois disse, a maçã caiu na minha cabeça. E, se calhar até a maçã caiu na cabeça dele. E foi aí que ele percebeu o ayat do Corão. O Corão, o Alcorão e os muçulmanos já tinham descoberto a lei da gravidade antes deste aqui. Eu falta-me sacar o nome do primeiro muçulmano que disse isso. Só que eles o que fizeram? Afastaram os muçulmanos e eles ficaram com tudo. Engenharia, biologia, arquitetura, tudo. Vocês já viram a arquitetura que os muçulmanos fizeram no tempo dos otomanos? Estão a brincar com coisas sérias, ok? Que nós hoje só fazemos digital. Eles faziam com mão. Então, hoje em dia, o que é? Rapaz é bom e manda para a engenharia, manda para a matemática, manda para a arquitetura. Se o rapaz é burro, manda para ler Alcorão. Quando o mais irónico é que Alcorão foi engenharia, matemática, biologia, tudo veio de Alcorão. Já custou este indivíduo, dizem que este aceitou o Islã no fim de vida dele. Porque ele leu no Corão uma parte que, qual é Zulumat Ba'du Hafawqa Ba'd, antes disso? Antes. Não. والذين كفروا كأعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء. Não, tem uma coisa que é que há uma escuridão, que Allah está a falar sobre aquele indivíduo que não acredita em Allah, que vai numa luz e depois vai numa escuridão, depois vai numa luz, depois vai numa escuridão, depois vai numa luz, numa escuridão. E Allah diz, no mar é o que acontece. Você quando entra a alto mar, você quando vai para descer, durante algum tempo está tudo muito claro. Depois entra numa parte em que está tudo escuro. E você continua a baixar. Está a ver? Então isto, Corão e Majid, por isso é que hoje em dia o Sher vai aprender Corão. E o doutor vai aprender coisas grandes. O doutor hoje tem mais prestígio do que o Sher. Naquela época, antigamente, o Sher, o homem que era considerado religioso máximo, é que mandava no país. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam era o máximo, ele que fazia oração. Então, naquele dia, ele não foi fazer Hajj. Ele mandou Abu Bakr Siddiq, que era o número 2. E Abu Bakr Siddiq quem era? Não era matemático, não era arquiteto, não era nada. Era religioso. No ano a seguir, no ano 10, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam foi fazer Hajj, que nós chamamos de Hajjatul Wida, o Hajj da despedida. No dia em que ele foi para Arafat, no dia 9, ele subiu naquela montanha, todo mundo costuma ir lá naquela montanha, e lá ele deu um sermão, que é conhecido como o Sermão da Montanha. Vocês, se forem no Google, podem apanhar o Sermão da Montanha. É incrível as coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no Sermão da Montanha. A sério, se vocês lerem o Sermão da Montanha, vocês vão dizer, os muçulmanos andam a brincar com fogo. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam nunca disse para fazer as coisas que muita gente anda a fazer. Que Allah nos perdoe. Allah nos perdoe e nos proteja. Se a gente só lesse o Sermão da Montanha, é uma coisa rápida. É uma página. Você ia ver, se alguém um dia quiser dizer a ti, olha, fala lá do Islão, né? Dá o Sermão da Montanha. Só o Sermão da Montanha chega. Para ele perceber o que é Islão. Só o Sermão da Montanha. Direitos humanos, direitos de animais, direitos dos pais, direitos dos vizinhos, direitos de todos, está tudo. Em uma página, está ali tudo. Se alguém vier e disser, olha, eu queria saber sobre o Islão, né? Mas uma coisa rápida. Dá a ele o Sermão da Montanha. Vai no Google, escreve Sermão da Montanha. Em português já lá está na tradução também está lá. Está ali tudo. Manda, entrega a ele. Não dá Corão, né? Ele não vai compreender o Corão. Ele não vai conseguir ler muitos livros também. Dá só o Sermão da Montanha. Isso é nossa religião. Você faz isso, você fez a nossa religião. Então, Hazrat Abu Shurayh está a dizer, naquele dia eu estava presente.
E ele diz, eu ouvi, naquele dia, desculpa, não é do dia da Hajj, no dia da conquista de Meca, no dia da conquista de Meca, eu estava presente. A conquista de Meca foi no ano 8. E foi Ramadã. Chegaram, e ele até disse isso também no Sermão da Montanha, também disse na parte final disso. Mas Abu Shurayh está a dizer, eu estava no dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em Meca. E ele diz, os meus ouvidos ouviram, e o meu coração sentiu, e os meus olhos viram o que ele estava a fazer. Portanto, isto não é uma coisa que eu ouvi de alguém, eu estava lá. O profeta levantou-se em frente de toda a gente naquele dia. Imagina, um homem que foi torturado, teve de fugir de Meca, e passado 8 anos, chega em Meca Mukarrama vitorioso. Ele levanta-se e diz, Meca é um terreno sagrado, porque Allah tornou este terreno sagrado. As pessoas não tornaram este terreno sagrado. Meca, quando a gente diz Meca Mukarrama, não é só a cidade de Meca Mukarrama, é toda aquela zona de Haram. São quase 500 km quadrados. Por isso é que você, quando está a vir de avião, né? Antes de chegar a Jeddah, ele já diz, usa já o Ihram. Porque toda aquela zona é considerada sagrada. Não é só a cidade de Meca. Na altura, Meca era uma cidade muito pequenina. Hoje já é maior. Mas quem tornou aquele terreno todo sagrado foi Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse, olha, não é permitido para quem acredita em Allah e no seu mensageiro qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de assassinato aqui. Aqui, este local continua sagrado. Vocês querem fazer batalhas e tudo, vocês vão ao outro lado. Aqui não fazem. E mais, nem podem arrancar árvores desnecessariamente. Ou seja, aqui tudo, sabem, ainda hoje, Meca Mukarrama, ninguém é dono de nenhum prédio. Ninguém é dono. Toda aquela cidade de Meca, você quando vai, né? Você não consegue comprar um prédio. Se for lá dizer, eu queria comprar este prédio em Meca, não te vão vender. Vão-te alugar. Por quê? Porque aquele terreno todo é de Allah subhanahu wa ta'ala. É mais ou menos como o Vaticano, né? Pronto, eles dizem que o Vaticano é um país à parte. Não é de Roma. Não é dos italianos. Meca Mukarrama é uma espécie igual. Não é da Arábia Saudita. Você, quando está em Meca, tecnicamente você não está na Arábia Saudita. Sim, você tem que descer em Jeddah para estar na Arábia Saudita, depois ir para Meca. E, enquanto você pode comprar uma casa, se calhar em Jeddah, né, você em Meca Mukarrama não pode comprar casa. Eles não deixam comprar casa. E Madina Munawwara também. Porquê? Porque são dois terrenos de Allah e de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não é de mais ninguém. Sim, quem está a gerir, vai gerindo. É como mesquita, né? A gente vai gerindo, né? Mas não é nosso. Eu não posso dizer, olha, está essa mesquita, vou vender a ti. Não pode. Porquê? Está entregue a Allah e Rasul. Sim, nós vamos gerir. Quem está a gerir vai dizer, olha, meus amigos, sair esta hora, fechar esta hora, tudo mais. Mas isso não quer dizer que eu sou dono disso. E a pessoa que fez já entregou a mesquita. Ele não pode chegar um dia, olha, sabe uma coisa? Aquelas 2 lojas eu quero de volta. Não pode. Porque o Waqf já está entregue. E o Waqf, quando você dá, você não recupera outra vez. Isto é tipo, você dá uma prenda a alguém e você pede outra vez. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse, né? Que a pessoa que dá a prenda e vai pedir a prenda de volta é igual àquele cão que vomitou e agora vai comer o seu vômito. Não pode fazer isso mais. Sim, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, olha, durante alguns momentos, quando eu entrei aqui dentro, houve algumas pessoas que eu tive que mandar ir buscar. Sabe o que aconteceu foi que quando
os muçulmanos disseram: olha, nós agora estamos a ir para Meca e vamos conquistar Meca. Todo mundo em Meca ficou com medo, porque já estava quase, metade de Meca já tinha fugido. E então eles ficaram com medo e disseram: agora que o profeta há de vir, vai matar a nós todos. E ele tem razão. Porquê? Porque a gente fez muito mal a ele. Vocês não têm a noção. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, teve uma série de problemas com eles. Sabe, uma das filhas, Zainab, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma filha chamada Zainab. E ele foi para Madina Munawwara, mas ela ficou em Meca. Vocês sabem, um dia ele mandou chamar ela para Madina Munawwara, ela saiu, e ela sentou em cima, e ela estava grávida, e ela sentou na camelo, todo o mundo saiu de casa quando viu isso, seguraram ela, e eu disseram: você não vai daqui, porque eles odiavam. Na altura, estamos a falar no princípio, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha saído. De tal maneira empurraram que o camelo caiu, ela bateu no chão e o bebê morreu, que estava na barriga dela, neto do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E eles ficaram envergonhados. Veio um homem a correr, disse, Abu Sufyan, na altura que não era muçulmano, veio a correr e disse: vocês não têm vergonha? Vocês estão a fazer isso com uma mulher? Vocês estão malucos, ok? Ela estava grávida. Ela perdeu o bebê, teve o aborto. E ela ficou de tal maneira ferida, que depois chegou a Madina Munawwara, mas mais tarde, passado algum tempo, iria morrer devido a essas feridas. Isto é só uma coisa que fizeram. Portanto, quando eles souberam que agora Muhammad está a vir com uma tropa inteira, 10.000 homens, cada um começou a dizer: estamos entalados, porque ele agora vai se lembrar daquilo que eu fiz, vamos a pirar daqui. Só que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, era benevolente, era rahmatul lil alamin. Ele disse: olha, ele mandou Abu Sufyan, que já tinha se convertido, e mandou Abbas, o tio dele, que também já tinha se convertido. Vocês vão primeiro e vocês digam a eles que, olha, não tem problema nenhum, todo mundo que ficar na mesquita quieto, nós não vamos fazer nada. Quem for à casa de Abu Sufyan, não vamos fazer nada. Quem ficar na casa daquele fulano, não vamos fazer nada. Houve algumas pessoas que disseram: olha, nós temos aqui uns familiares, eles estão a pedir refúgio, não tem problema nenhum. Tirando alguns casos, 2 ou 3 situações, que eram homens que estavam a ser procurados por crimes de guerra. Não era contra o profeta, era contra outros. Esses, o profeta disse: vocês vão buscar esses, e esses têm que ser levados à justiça. Tirando essa situação excepcional, daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, olha, só durante algum tempo eu tive essa autorização de ir lá buscar 2 ou 3 indivíduos que estavam a ser procurados de crimes de guerra e que tinham de ser chamados à justiça. Tirando essa situação, todos que realmente ficarem quietos num canto, nós não vamos fazer nada, nós perdoamos a eles e não há problema nenhum. Sabem, Jerusalém, que hoje está no estado que está, Jerusalém, os muçulmanos, quando entraram, 2 vezes conquistaram Jerusalém. Foi desta maneira que conquistaram, sem qualquer tipo. Você abra os livros de história, porque as pessoas vão dizer: ele só está a querer defender o Deus. Abra o livro de história, vê quantas vezes é que Jerusalém já caiu. Já caiu nas mãos dos persas, caiu nas mãos dos cruzadas, caiu nas mãos dos muçulmanos, caiu nas mãos, agora está nas mãos dos zionistas. Sempre que havia uma conquista, vocês vejam como é que acontecia. Das 2 vezes que os muçulmanos entraram, a primeira vez foi tempo de Sayyidina Umar, radiallahu anhu. E a segunda vez foi no tempo de Salahuddin Ayyubi, que é conhecido hoje em dia por Saladin. Das 2 vezes que eles entraram, não houve guerra. Eles entraram sem qualquer problema, porque eles diziam: o profeta sallallahu alaihi wasallam também entrou em Meca assim. Nós não queremos problemas, isto é uma terra sagrada. Vejam só como é que quando os cruzados entraram,
em Jerusalém, o que é que os cruzados cristãos, o que é que eles fizeram àquela cidade. Se não acreditam em mim, vão ao YouTube e vejam o que é que eles fizeram. E nós é que somos os terroristas e os maus. O problema é que nós somos terroristas e maus, porque nós, como não conhecemos a nossa religião, ficamos calados. Ficamos calados. É por isso é que depois eles pensam que nós somos maus. Vamos lá ver. Naquele dia, Hazrat Abu Shurayh está a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se e disse: meus amigos, Makkah Mukarrama não pode haver, é uma cidade santa. Na cidade santa não pode haver batalha, não pode haver guerra, não pode haver nada. Esta cidade é sagrada. Madina Munawwara é sagrada. Jerusalém é sagrado. Não pode haver batalha, não pode haver matança, não pode haver, nunca pode haver nenhum lado, mas principalmente ali não pode haver. E depois de dizer isso, ele disse esta frase: quem está presente, que faça chegar a palavra a quem está ausente. Está aqui, neste hadith. Que hoje, quem está a ouvir a mim, ouviu, mas não deve guardar só para si. Faça chegar a mensagem a todos. Que Makkah Mukarrama não é sítio de festa. Por isso que nós, quando vamos a Makkah Mukarrama ou Madina Munawwara, que Allah nos leve lá sempre, inshallah, nós, quando vamos para Makkah Mukarrama e Madina Munawwara, nós não devemos ter cuidado, porque é uma cidade sagrada. Devemos ter cuidado, por isso é que não devemos ir lá muito tempo. Vai lá para um dia, 2 dias. E devemos ter cuidado com o que falamos. Às vezes a gente falha nisso. Allah nos perdoe. Porque são cidades muito sagradas. São cidades onde, no dia normal, a gente no dia a dia brinca, conversa, faz umas piadas e tudo mais. Tudo bem. Mas, naquela cidade sagrada, não se deve fazer isso. Seja Makkah Mukarrama, seja Madina Munawwara, ou seja esse Quds, o que nós chamamos de Jerusalém hoje. São cidades onde os profetas estiveram lá, viveram lá, onde grandes homens e mulheres viveram lá. São cidades que Allah subhanahu wa ta'ala tornou sagrado. O que tem a ver? 14, 15, 14. Então ele diz: ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ شاهد الغائب. Que esta cidade era sagrada e da mesma forma como era sagrada ontem, voltou outra vez a ser sagrada, e quem está ausente, quem está hoje presente aqui, quem está hoje a ouvir essas palavras, deve fazer chegar essas palavras a quem não está presente. Sabem, foi esse tipo de mentalidade que ele instaurou dentro da cabeça dos discípulos, que permitiu que hoje nós temos muita coisa escrita. Nós hoje em dia temos muito da vida do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam escrito, registado, guardado. Não há profeta que tenha tanto sobre a sua vida falada como o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mas, vocês sabem, muita coisa que os muçulmanos até hoje em dia sabem de Jesus, da vida de Jesus, é tanta coisa que nem se calhar os cristãos sabem. Há coisas da vida de Jesus Cristo que nós sabemos porque o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam contava. Que olha, um dia que Jesus estava a fazer isso, vocês um dia se forem ali no site, vão ali no sunnah.com, né? Sunnah.com, e lá escreve ali Jesus. Você vai ver a quantidade de histórias que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam contou sobre Jesus Cristo. Não estou a falar Corão, né? Corão à parte. Agora, como é que isso chegou até nós? Porque os discípulos todos, quando ouviam, passavam a mensagem. E como é que você consegue passar a mensagem? Exemplo. Vejam, a gente andou durante anos e anos e anos e anos a falar sobre jejum, sobre Ramadão, sobre abrir com cajur, água e tudo mais.
Mas sabe, a maioria do povo português e até o povo europeu, sabe como é que ficou a saber do Ramadão? Que a gente abre o jejum quando vê no futebol os jogadores a pararem e a comerem. Por quê? Exemplo. Os jogadores, que a aldeia aceita os jejuns deles, não é fácil o que eles estão a fazer. Não é fácil. Jejuar durante o jogo e depois abrir. Mas hoje em dia até qualquer criança diz: vocês estão no Ramadão, né? Um dia estava ali a falar com um miúdo, um vizinho, e o gajo virou-se para mim: vocês estão no Ramadão, não estão no Ramadão? Eu disse: como é que tu sabes, pá? Disse: eu vi aquele jogador, o Maserati, do Braga. Ele parou o jogo. O árbitro parou o jogo para ele comer umas coisas e beber um iogurte e tudo mais. Já viram? Maior dawa é prática. Nós, há anos que a gente fala sobre isso. Vamos a universidades, vamos a faculdades, vamos a escolas, vamos todo lado, né? Você abre, o YouTube está cheio, em todas as línguas. Pessoas a explicarem quando bate o sol, quando o sol faz pôr do sol, o muçulmano come, cajur e tudo. Mas, um homem ou uma mulher a praticar, todo mundo vê. Porquê? Porque uma coisa, quando você pratica amal, quando amal está a ser feito, o efeito, amal karnekaju athare, o efeito de fazer algo é muito superior do efeito de apenas falar. E você, quando faz uma coisa, você não tem noção a quantidade de gente que está a ver você. Foi assim que o Islã se espalhou pelo mundo fora, meus queridos. Porque os muçulmanos, quando chegavam a uma zona nova do mundo, continuavam a ser muçulmanos, não tinham complexo de inferioridade. Agora eu tenho que começar a ser como eles, senão eles vão pensar que a gente somos fundamentalistas. Não. O muçulmano dizia: olha, vou cumprir com as regras, vou pagar os impostos, vou ser simpático, tudo bem. Mas eu tenho a minha religião. Minha religião é essa. Eu nestes dias faço jejum, nessas horas faço oração, naquela hora faço assim, naquela faço assim. Gosta, não gosta, temos pena. Eu não quero roubar a vocês, não quero fazer mal a ninguém. Nós somos assim. Gosta, não gosta. As pessoas iam vendo isso e iam dizendo: este indivíduo aqui, são pessoas que fazem as orações e tudo mais, e metem a testa no chão e tudo, mas são pessoas idóneas, são pessoas que são honestas, estão a fazer a coisa boa. E assim, foi assim que o cristianismo também o cristianismo de Jesus, foi assim que se espalhou. As pessoas tinham boas ações, faziam boas ações, os outros gostavam. E foi assim que o Islã conseguiu espalhar-se pelo mundo fora. Por quê? As pessoas olhavam e depois diziam: também nós queremos ser como eles. Depois havia casamentos, depois havia comércio, havia ensino, casavam-se, tinham filhos, e assim tu tinhas pessoas que entravam no Islã porque viam que finalmente aqui há um indivíduo aqui que acredita em Deus, fala assim, está a falar sobre Jesus, está a falar sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está a falar sobre Moisés, está a falar sobre o juízo final, enfim, está tudo aqui. O exemplo, meus irmãos, é muito importante. O nosso exemplo, a nossa ação, a nossa maneira de fazer as coisas é a maneira mais eficaz de fazermos chegar a palavra de Allah e de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E lembram-se: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Se a gente não fizer, há de vir outro povo que vai fazer. Se vier no início, eram os árabes. Depois houve uma altura que vieram os turcos, que também trabalharam. Depois houve uma altura que os persas vieram trabalhar e levaram o Islã para muito longe. Depois nossos irmãos africanos também vieram trabalhar e levaram o Islã para todo lado. Depois vieram nossos irmãos, Índia, Paquistão, Bangladesh. E hoje, vocês veem, no YouTube principalmente, grande parte dos palestrantes do Islã são ocidentais, que converteram-se e que hoje estão a falar sobre o Islã. Ou são indivíduos de zonas remotas da União Soviética, da antiga União Soviética,
que estão a falar sobre Islã. Islã não precisa de ninguém, vai sempre a puxar para a frente. Agora, nós, se, inshallah, aproveitarmos e darmos bom exemplo, e se alguém entrar no Islã por causa de nós, ou pelo menos melhorar a sua vida, isto contabiliza para ti, pá. Isto contabiliza para ti. Uma vez, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam chamou Sayyidina Ali radiallahu anhu e disse: Ali, eu estou-te a enviar para Khaybar, para uma batalha. Tu vais como comandante. Mas lembra-te, Ali, leva as coisas com calma. Se por causa de ti chegares a um bom acordo e eles aceitarem e não houver derramamento de sangue e eles ficarem teus amigos, podem converter, podem não converter, mas pelo menos ficarem melhor, é melhor para ti do que 100 camelos vermelhos. Naquela altura o camelo vermelho era considerado o melhor camelo do mundo. Porque um camelo, hoje você está a usar o camelo, amanhã vai morrer. Mas a ação que você ganha ao fazer bem a alguém e melhorar a vida de alguém, este alguém vai continuar a ser bom, vai passar para a frente, você está a ser contabilizado toda a hora. Então, dar o bom exemplo é a melhor maneira de nós fazermos chegar a palavra de Allah. Allah nos perdoa, nem sempre nós conseguimos fazer isso. Começando por mim. Mas Allah que nos perdoa e que nos dê, que facilite essa situação. Que Allah aceite as nossas orações, Allah aceite os nossos jejuns, Allah aceite os nossos esforços que estamos a fazer, todos os jejuns, todo mundo que está a trabalhar e que está a aguentar com todos os esforços, todos que estão aqui a trabalhar também na mesquita, para vocês poderem abrir o jejum tranquilamente, com conforto e tudo. Allah aceita os esforços dele, todos que estão a ajudar financeiramente, monetariamente, que estão a ajudar também fisicamente, que estão a ajudar em toda a área, que Allah aceita os esforços deles todos, aceita os nossos jejuns, aceita os nossos duás, e que faça com que isso seja para nós um motivo de salvação, para nós, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos antepassados e para todo o mundo em geral. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله